Você vai morrer, e isso é libertador. Você vai morrer. Talvez daqui a 50 anos, talvez amanhã. O dia e a hora ninguém sabe, mas o fim é certo. E o que assusta não é apenas a morte em si, é o que ela representa. O fim das chances, o fim das desculpas, o fim das promessas não cumpridas. Segundo a ciência, o medo da morte é uma das emoções mais universais e profundas da espécie humana. Um estudo da American Psychological Association mostrou que pensamentos sobre a própria mortalidade ativam áreas do cérebro ligadas à dor e ao medo, como a amígdala e o córtex pré-frontal. Mesmo que não percebamos conscientemente, esse medo molda a forma como vivemos. Ele está por trás do consumo compulsivo, da procrastinação e da necessidade de validação. Porque enquanto você foge da morte, você foge da vida. Mas os estoicos faziam diferente. Eles encaravam a morte todos os dias e, com isso, aprendiam a viver de verdade. O termo memento mori significa: lembre-se de que você vai morrer. Era um lembrete diário para imperadores romanos, filósofos e generais. Um lembrete que não os deprimia, os despertava. Marco Aurélio escreveu: você poderia deixar a vida agora. Deixe que isso determine o que você faz, diz e pensa. Cada vez que você lembra da sua finitude, você se liberta da ilusão. E homens que vivem com consciência da morte tornam-se impossíveis de parar. Você sente isso? Então respira fundo, foca nesse vídeo, fica até o fim, porque talvez lá na última frase esteja o ponto de virada que você precisa para mudar sua vida inteira. A sociedade moderna esconde a morte. Trocamos cemitérios por distrações e silêncio por rolagens infinitas. Mas a dor continua lá, latente. A teoria da gestão do terror, desenvolvida por Solomon, Greenberg e Pistinsky, explica que o ser humano criou culturas, religiões e até rotinas justamente para negar a morte, ou pelo menos adiar seu impacto psicológico. Mas negar a morte é o mesmo que viver como um zumbi, respirando, mas sem direção. E um homem sem direção se destrói aos poucos. O que os estoicos propõem é o oposto. Encare a morte todos os dias para que ela não te surpreenda nunca. Está comigo nessa? Então, respira de novo. Agora imagina se hoje fosse seu último dia, o que você faria diferente? A consciência da morte funciona como um espelho. Ela revela o que realmente importa. Quando você pensa que vai morrer, para de se importar com o que os outros pensam. Você não perde mais tempo com pequenas brigas, desculpas ou distrações inúteis. Tudo ganha um filtro de urgência e verdade. Por isso, muitos samurais meditavam sobre a morte antes de cada combate, e guerreiros espartanos eram treinados para ver a vida como um campo de honra, onde a glória não era viver muito, mas sim viver com coragem. A pergunta estoica é clara: você está vivendo como se a morte fosse um inimigo, ou como se fosse uma mestra? Agora que você entende o impacto de memento mori, vem a parte mais difícil: viver como se cada dia fosse seu último. Não é um convite ao hedonismo, mas à responsabilidade. Você tem sonhos que está adiando, pessoas que precisa perdoar, projetos que está sabotando. Então reorganize sua vida como se o relógio estivesse zerando, porque ele está. Isso não é drama, é exatidão. Todo segundo importa. E se você chegou até aqui no vídeo, isso diz algo sobre você. Você está buscando algo, e talvez o que esteja buscando seja esse confronto direto com a sua própria verdade. Como aplicar isso na prática? Simples, mas poderoso. Anote isso. Comece o dia com a lembrança da morte. Ao acordar, diga a si mesmo: eu posso morrer hoje, que minhas ações sejam dignas de um último dia. Antes de tomar decisões importantes, pense: isso ainda importa se eu tiver apenas 24 horas de vida? Mantenha objetos simbólicos, um anel, um quadro, uma frase escrita no espelho, algo que te lembre diariamente que o tempo é precioso.
Essas práticas estoicas foram usadas por séculos para criar homens fortes, líderes resilientes e guerreiros implacáveis. E você pode ser um deles, se tiver coragem de encarar a verdade. Já parou para pensar que talvez seja isso que estava faltando na sua vida? A maioria das pessoas só acorda quando é tarde demais, quando a doença chega, quando o caixão fecha, quando a última chance já passou. Mas você não. Você chegou até aqui, você ouviu até o fim. Isso significa que você está pronto. Pronto para viver com propósito, pronto para agir, pronto para deixar de apenas existir e começar a deixar um legado. Agora, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa acordar. Não precisa dizer nada, só manda. E se isso fez sentido para você, curta o vídeo e se inscreva. A forja do homem é para isso, despertar guerreiros adormecidos. E a sua jornada começa agora. Napoleão Bonaparte, ainda jovem, escreveu uma carta dizendo: todo homem morre, mas nem todo homem vive de verdade. E viveu como se cada dia fosse o último. Por isso marcou a história. Alexandre o Grande chorou ao conquistar seu último território, não por alegria, mas porque sabia que seu tempo estava acabando. E Marco Aurélio, o imperador estoico, apesar de governar o maior império do mundo, escrevia em seu diário à noite: hoje me lembro de que o corpo apodrece, a alma se esvai e tudo o que construí pode desaparecer. Só me resta agir com virtude. Esses homens tinham algo em comum: a consciência diária da morte, não como fim, mas como força motora. A morte não os paralisava, os empurrava. E é isso que você precisa entender. Você pode usar a certeza da morte como gasolina para a sua jornada. É essa lembrança que coloca fogo nas pernas, coragem na alma e urgência nas suas decisões. E é por isso que você ainda está aqui assistindo, porque algo dentro de você quer viver com mais verdade, mais presença e mais intensidade. Então não pause, não fuja, fica até o final. Estudos do Dr. Sheldon Solomon, um dos criadores da teoria da gestão do terror, TMT, mostram que mesmo pensamentos sutis sobre a morte aumentam comportamentos defensivos, agressividade, consumismo e até preconceito. Isso porque o cérebro tenta compensar o desconforto existencial com controle externo. Sabe aquele vazio que bate do nada? Aquela inquietação sem nome? Muitas vezes é só o medo da morte, gritando por trás do barulho da rotina. O estoicismo, em vez de suprimir esse grito, ensina a escutá-lo e transformá-lo em direção. Aqui, a ciência se encontra com a filosofia. Estudos recentes mostram que pessoas que praticam a contemplação da morte, como o memento mori, têm níveis mais altos de clareza de valores, menos ansiedade generalizada e maior propósito de vida. Ou seja, lembrar da morte não mata, liberta. Agora quero te propor algo. Não é um exercício, é um desafio. Pelos próximos 7 dias, viva como se fossem os últimos da sua vida. Ao acordar, pergunte-se: se hoje fosse meu último dia, o que eu faria diferente? E ao dormir, revise suas ações. Hoje eu honrei a vida que recebi? Durante esses dias, corte o desnecessário. Fale a verdade. Perdoe rápido. Olhe nos olhos. Treine com intensidade. Trabalhe com foco. Viva com presença. Faça isso. E você vai descobrir um poder que estava adormecido dentro de você. Um poder que não vem de livros ou vídeos, mas da consciência de que tudo é finito. Esse é o verdadeiro despertar estoico. Você vai tentar? Você já reparou que os homens que mais marcaram a história não foram necessariamente os mais ricos ou os mais famosos, mas os mais presentes? A diferença entre um homem comum e um homem lendário está no quanto ele se entrega ao agora. Quem lembra da morte valoriza o presente. Quem valoriza o presente honra os compromissos. Quem honra os compromissos constrói legado. E é por isso que o memento mori é mais que uma frase bonita em latim. É um lembrete de que sua vida importa.
Suas ações, seus erros, seus acertos, tudo isso é parte de uma construção muito maior. A pergunta é: você vai passar despercebido por esta vida? Ou vai deixar pegadas que ecoam mesmo depois do seu último suspiro? Talvez você pense: mas eu ainda tenho tempo. Será? Todos que morreram ontem também achavam que teriam mais um amanhecer. E mesmo assim, a vida bateu na porta. O que você está esperando para agir? Que a dor chegue, que o tempo acabe, que os sonhos apodreçam? Não. Você é melhor que isso. Você é mais forte que isso. Então me ouça. Se esse vídeo acendeu algo em você, uma faísca, um desconforto, uma urgência, é hora de agir. Curta este vídeo não por algoritmo, mas como símbolo do seu compromisso com a sua própria vida. Inscreva-se, não por número, mas porque aqui você encontrou uma forja. E compartilhe este vídeo com um irmão que precisa acordar, porque juntos estamos construindo uma geração de homens que não fogem da morte. Eles dançam com ela e vencem vivendo de verdade. Na Roma antiga, havia um costume entre generais vitoriosos. Ao voltarem para a cidade, em meio ao desfile de glória, um servo sussurrava no ouvido do comandante: Memento mori. Lembre-se de que você é mortal. Não importava o quanto ele fosse aclamado, poderoso ou temido. A morte estava ali, à espreita, e era justamente essa lembrança que mantinha sua humildade e sua força. Os estoicos usavam esse sussurro como uma espécie de ritual. Alguns escreviam todos os dias sobre a própria morte. Outros carregavam símbolos, um anel com uma caveira, uma ampulheta, um pedaço de pergaminho com a inscrição Fugit ora. O tempo foge. Hoje, você pode criar seu próprio ritual. Ao acordar, toque seu peito e diga: ainda estou vivo. O que vou fazer com esse presente? Ao olhar para o espelho, encare-se como se estivesse se despedindo de si mesmo e viva com intensidade. Ao dormir, agradeça por ter mais um dia para honrar a vida. Pequenos gestos, mas com poder de transformar sua existência. Porque quando a morte vira sua conselheira, você para de viver com medo e começa a viver com intenção. Vivemos numa era onde a morte mais perigosa não é física, é emocional, espiritual, simbólica. Muitos homens estão mortos por dentro, anestesiados pela rotina, enterrados em distrações, sufocados por obrigações que não têm mais sentido. A alma morre antes do corpo quando um homem deixa de lutar por algo maior. E é por isso que o estoicismo é urgente. Ele devolve o propósito, ele resgata a chama. Não é filosofia para acadêmicos, é uma ferramenta de guerra para quem está sendo esmagado pela vida moderna. Quando você aceita a morte como parte da equação, você ganha liberdade. Você não precisa mais fingir, não precisa mais agradar, não precisa mais se calar. Você pode simplesmente viver com verdade, com coragem e com honra. E isso, irmão, é o que te torna um homem vivo, verdadeiramente vivo. Agora vamos além da reflexão. Vamos para a ação. Aqui vão 3 técnicas estoicas avançadas para aplicar o Memento Mori de forma prática e profunda. O diário do último dia. Antes de dormir, escreva como se fosse seu último dia. Liste o que você fez de valor, o que deixou de fazer, o que amou e o que evitou. Isso vai alinhar sua vida com seus valores reais. Dica sutil: ao escrever, coloque seu celular em modo avião. Crie um ritual de encerramento do dia com presença total. A agenda da eternidade. Planeje sua semana com apenas 3 prioridades. O que deixaria um legado, o que conecta você com as pessoas que ama e o que fortalece sua alma. Ao organizar tarefas, pense: isso vai importar no meu leito de morte? Se não, elimine ou delegue. O toque do despertar. Coloque um som suave para acordar e programe uma mensagem. Na tela do celular. Hoje pode ser seu último dia, viva como tal. Técnica usada em treinamentos de mindfulness e comprovada por estudos da Harvard Medical School para aumentar foco e presença. Essas práticas funcionam como âncoras. Enquanto o mundo tenta te puxar para o piloto automático,
você se ancora no que realmente importa. Porque o guerreiro moderno não precisa de mais informação. Ele precisa de lembretes que o mantenham desperto. E você já tem esses lembretes agora. A pergunta é, vai usá-los? Se você está ouvindo essa parte do vídeo, é porque algo em você mudou. Talvez ainda seja sutil, um incômodo, uma vontade de levantar da cadeira, um impulso de rever sua vida. E isso é o começo. Não lute contra isso. Sinta, honre, use. Porque você não é mais o mesmo homem de quando deu play nesse vídeo. E isso, por si só, já é um renascimento. Um homem que vive com consciência da morte. É um homem que vive sem arrependimentos, sem pendências e sem medo. Então, antes de sair desse vídeo, faça o seguinte: olhe ao seu redor. Veja a vida passando. Veja as pessoas que você ama. Veja o tempo. Veja a sua história e decida. Você vai continuar dormindo ou vai começar a viver? A escolha é sua. Agora, vá em frente e viva com intensidade.